Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 10 de janeiro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você participa comigo pelo nosso WhatsApp, mandando aqui sua mensagem de texto para o Debate 93 de hoje, com a sua opinião sobre o tema, seu ponto de vista, seu posicionamento. Também pode mandar através do áudio seu testemunho sobre o Debate 93, a importância dele na sua vida, mandando aqui para o 96803-8319. Alô, galera do Facebook, a nossa foto com um post aqui com os nossos debatedores queridos já está publicada, e no post você também pode trazer a sua opinião sobre o nosso Debate 93 de hoje. Você sabe que cerca de 14 mil pessoas moram nas ruas do Rio de Janeiro. Você já imaginou que número é esse? E esse grupo aqui, só para você ter uma ideia, aproximadamente metade desses vieram de fora, de outras cidades, às vezes de outros estados, ou mesmo das cidades do interior, em busca de emprego. Correram atrás de emprego, não conseguiram nem lugar para trabalhar, não conseguiram lugar para morar e se tornaram moradores de rua, popularmente conhecidos como sem teto. Onde é que você vai encontrá-los? Nas ruas, debaixo aí das pontes, dos viadutos, muitas vezes envolvidos ali próximo a gente que não tem uma boa índole, que tem práticas equivocadas, eles acabam misturados nesse todo. Pergunta é essa: como você acha que esse problema pode ser resolvido? De repente você tem uma ideia super legal, compartilha conosco, nós vamos colocar aqui no ar. Quem sabe uma ideia sua pode ser abraçada pelos governos municipais e estaduais que estão aí nos acompanhando, né? Outra coisa sobre esse assunto é: você se compadece dos moradores de rua? Houve um tempo em que as pessoas batiam de porta em porta e pediam comida. E muita gente pegava um pratinho de comida, dava lá para a pessoa comia, devolvia. Hoje em dia talvez esteja um pouquinho mais difícil, mas eu sei que ainda existem pessoas que se compadecem. A pergunta é essa: você se compadece ou para você todo mundo é igual? Bons samaritanos, aqui entre aspas, ainda existem. A história que Jesus contou para ilustrar o amor ao próximo. Conhece alguém que já foi um sem teto e hoje conseguiu se estabelecer? Quero ver a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. A insegurança, o desemprego crescente, a perda do poder de compra, a corrupção tem promovido no Brasil o que está sendo chamada de síndrome do pessimismo, que provoca mau humor, insatisfação e frustração. Esta situação põe em xeque a famosa alegria do brasileiro e sua capacidade de rir de si mesmo e também das crises. O que você faz para não se deixar levar por essa onda, hein? A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. A partir da palavra de Deus, como ainda sorrir neste tempo complicado? Quero a sua opinião e a sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Uma querida ouvinte pergunta: por que algumas pessoas sentem dificuldade para assumir os seus erros? Por que é mais fácil jogar a culpa para o outro? Isso desde criancinha as pessoas fazem isso. Tem um amigo nosso aqui que disse que, olha, se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Aí joga a culpa pro outro, entendeu? Já que a culpa é dele. O amigo nosso aqui, daqui a pouco vocês vão conhecer. Quais as consequências de nunca se perceber errado? O que fazer para deixar o papel de vítima e se tornar um cristão maduro que assume a responsabilidade por seus atos? Você assume os seus erros com facilidade? Ou, se puder justificar,
Se puder transferir a culpa, como é que você lida com isso, hein, querido ouvinte? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Silfarne, da Comunidade Evangélica de Mesquita. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, J.R., bom dia, colegas debatedores, bom dia, queridos ouvintes, mundo afora, ouvindo através da 93. Bem, sem dúvida alguma, a fuga, né, de assumir responsabilidade já é quase com herança adâmica, né, lá desde o Éden, lá, quando Adão lança sobre Eva a culpa e ela lança sobre a serpente. Eu ouvi isso várias vezes, com certeza, em pregações na escola bíblica dominical. E é uma questão humana mesmo, o ser humano foge. Uma das coisas que eu acho interessante na Bíblia Sagrada, exatamente, ela que me fez pecar. Uma das coisas que eu acho interessante na Bíblia é que a Bíblia, ela não é um livro que cria mitos, né? Ela aponta os erros dos seus pseudo-heróis, né? Aponta Davi como homem segundo o coração de Deus, mas um cara que foi capaz de adulterar, forjar a morte de alguém. Então, diz alguém que a religião ela é uma forma de escapar, mas o evangelho é uma forma de confrontar. Então, é uma tendência humana, mas que é adâmica, equivocada, de pecado. Pastora Virgínia Estevão, a nossa menina da mesa de hoje, da Igreja Semente de Fogo em Botafogo. Pastora, essa perspectiva desde Adão e Eva, né, que é tão tradicional na nossa perspectiva religiosa, a observação que mostra que desde criancinhas as pessoas jogam a culpa umas nas outras. Se tiver irmãos, então, aí a coisa se amplia. A dificuldade de assumir, olha, eu errei, não consegui. Ou a culpa é realmente minha. Isso com uma pessoa com uma boa autoestima, né? Como é que lida com isso, pastora? Bom dia, Bom JR. dia. Bom dia também, queridos debatedores, ouvintes da Rádio 93. Eu queria dar um posicionamento que não só, né, Adão, né, se justificou, mas também Caim, né, disse, sou eu lá, guardador do meu irmão. Mas eu acho que a questão maior é uma visão de você fugir da sua responsabilidade e criar um mundo paralelo daquilo que você pensa sobre você mesmo. Então você não aceita os seus erros, não os reconhece pela sua falta de maturidade espiritual. O que é isso? Quando você tem domínio próprio, você consegue perceber, examinando a si mesmo, como a Bíblia fala, das perspectivas que você passa e também daquilo que você faz as outras pessoas passarem. Então, às vezes, seu erro está principalmente relacionado à sua falta de entendimento sobre o efeito que você causa sobre as outras pessoas. Quando você causa um efeito sobre as outras pessoas, você muitas vezes não consegue reconhecer isso porque isso não dói em você. Então, eu acho que a maior parte das pessoas, elas vivem um mundo virtual, uma coisa paralela que elas criam dentro delas e elas passam a entender que naquele mundo elas não erram. E ninguém que, ainda que seja confrontado, ela volta para o mundo que não é real, é aquele mundo que ela criou, aquele mundo dela, que ela não afeta ninguém. Então, eu acho que é falta de maturidade espiritual. Pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias, querido, muito bom dia, seja bem-vindo. Existem pessoas, pastor, que elas se sentem vítimas do mundo, né? Que transferem nessa linha de reflexão, transferem a culpa de verdade, quer dizer, não conseguiu alguma coisa, a culpa é do fulano, não fiz aquilo, a culpa é do... Esse tipo de postura, embora em alguns casos seja verdadeiro, porque realmente em alguns casos pode ter causa, né? Mas não leva a pessoa a desenvolver, a avançar. Como é que lida com isso, pastor? Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes desse debate. Realmente há essa tendência natural do ser humano de se vitimatizar, se tornar vítima. Ele acaba querendo justificar seus erros e fracassos com transferindo as responsabilidades para outras pessoas. É verdade, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram vitimadas. José é um exemplo clássico de pessoa que foi vitimada pelos seus irmãos por inveja e outros motivos mais. Porém, o próprio José, que a gente usa como referência de alguém que foi injustiçado, é para nós um exemplo clássico de alguém que supera, que embora até poderia justificar seus próprios erros consequentes, né, suas atitudes, porque alguém ou alguns o machucaram, ele
aprende com aquilo e supera. Ele não transfere a culpa ou não assume, digamos assim, a responsabilidade de culpar os outros. Alguém já disse uma coisa muito interessante: aqueles que desconhecem a história pode cometer os erros do passado. Eu acredito que uma frase melhor é a seguinte: aquele que ignora a sua própria história está correndo o risco de cometer os seus próprios erros. A Bíblia propõe que a pessoa reconheça os seus erros. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a gente lê uma coisa muito interessante: tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Arrependa-se e pratica as obras que praticaram no princípio. Então a Bíblia orienta que a pessoa que sofreu não transfira para os outros as suas atitudes que devem tomar. Por outro lado, aquele que errou, a melhor maneira é aprender com seus erros e buscar uma superação. Não adianta, não vai resolver os seus problemas transferir a culpa para os outros. Você tem que assumi-los e realmente buscar uma atitude diferente conforme a palavra de Deus. Bispo Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama, bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93. Queremos ouvir também a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, aos nossos ouvintes. Na verdade, quando eu vejo que a pessoa transfere a culpa, ela perde a oportunidade de crescer e de acertar. E aí nós vemos, por exemplo, o paralítico do tanque de Betesda. Quando o senhor pergunta para ele: você quer ser curado? Ele diz assim: eu não tenho ninguém. Mas não foi isso que o senhor perguntou. O senhor perguntou se ele queria ser curado. Por outro lado, ele esquece que todos que estavam ali jaziam uma multidão de enfermos. Todos queriam a mesma coisa, ser curado, e ele transfere uma culpa e quase que ele perde a oportunidade, né, de receber a cura. Na verdade, não perdeu, porque quem estava ali era o próprio Senhor. E aí eu vejo que as pessoas, JR, debatedores e ouvintes, as pessoas parece que preferem viver na mentira do que assumir a verdade, quando na verdade a paternidade passa a ser do diabo, que é o pai da mentira, e as pessoas assumem essa posição, quando na verdade a verdade é filha da luz. Então, quando o erro é revelado ou o confronto acontece na nossa vida, é muito melhor ter um enfrentamento sobre a verdade, porque vai trazer mudança e crescimento, do que eu ficar transferindo culpa da maneira que tem acontecido. Eu, particularmente, prefiro assumir o compromisso do erro e as responsabilidades totais e as consequências do erro de ter cometido. Mas é algo muito difícil, né? Você vê que pessoas que passam a vida inteira culpando os outros são sempre infelizes, porque como elas não superam a própria incapacidade de reconhecer os seus erros, elas não conseguem crescer. Portanto, o exercício de domínio próprio, o exercício de você examinar você mesmo, é algo que as pessoas se esquecem, porque elas preferem culpar outras pessoas ou terceirizar essa situação que está acontecendo na vida delas em prol dos seus pais, em prol do seu marido. Eu sou infeliz porque meu marido é isso, eu sou infeliz porque meus filhos não param, eu sou infeliz por causa disso, por causa daquilo. E no final das contas elas nunca param para pensar: peraí, mas o que eu contribuo na minha vida para essa infelicidade? Por que eu decidi ficar nesse lugar espiritual? Então, para que você possa se posicionar frente aos seus erros, você tem que ser humilde. Humildade tem um preço. Você precisa reconhecer as suas falhas. E ser humilde é um processo muito difícil, porque como você só vive para o seu ego, o seu superego, o seu id, toda aquela coisa dentro de você, é muito difícil você reconhecer que você está errado. Olha aqui uma de nossos ouvintes aqui no nosso Facebook da 93 FM, dizendo: aprendi que por mais que seja difícil, é bem melhor assumir os erros. Assumir os erros traz paz para o coração, diz aqui a nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo: JR, eu creio que independentemente da situação ou a consequência, assumir um erro possa gerar, temos que ter a palavra de um cristão e assumir que realmente erramos, porque Deus se agrada quando nós confessamos os nossos erros e não os escondemos, como no caso de Acã. Cita aqui como exemplo o nosso querido ouvinte. A culpa, meus queridos, é uma coisa que dói na alma, incomoda. E admiti-la é pior ainda. Porque é uma confissão de fracasso, de erro. Mas a Bíblia nos ensina que é a melhor saída. Na verdade, alguns já disseram, e eu concordo com essas pessoas, de que
a prisão de segurança máxima mais poderosa do mundo é a consciência pesada. Porque ela te acompanha, ela te prende em qualquer lugar em que você esteja. A única forma de se libertar dessa prisão que a culpa gera é a confissão. E um exemplo clássico de alguém que reconhece seus erros e admite suas falhas é o filho pródigo. O filho pródigo, no estágio último da sua existência, antes de haver uma proposta de mudança, ele está ali no meio dos porcos. E então ele faz um checklist da sua vida, ele assume seus erros. Ele os confessa diante de Deus e ainda faz algo muito interessante. Ele vai àquela pessoa que ele causou todo o dano e sofrimento. Então a libertação, a cura para a alma de alguém que está carregado de culpa não é transferir para o outro, porque não vai resolver, mas sim admiti-la, confessar e buscar uma atitude diferente. Você veja que, tomando por base alguns personagens bíblicos que nós citamos aqui, como Adão, Acã, o próprio filho pródigo que o senhor falou agora, você veja que eles tiveram que chegar, né, ao ápice, ao limite do fracasso, né? E aí alguns, vamos falar de Acã e do filho pródigo. Acã não teve como voltar atrás e se arrepender. Isso. Morreu. Ananias e Safira. Né? Ananias e Safira. Davi, e agora o filho pródigo. O filho pródigo teve condição de se arrepender, de reconhecer e voltar atrás. Então o que é melhor para você que está nos ouvindo? Ouvinte dizendo, JR, eu assumo meus erros aqui no nosso WhatsApp, eu assumo os meus erros muito bem, assumo até os erros dos outros. Aí o pastor Silfani vai ajudar a gente a entender se não é exagero. Eu não gosto de brigas, não gosto de mal-estar e graças a Deus esqueço rápido, eu me sinto bobo às vezes, mas prefiro ser bobo e entrar no céu do que ser esperto e ir para o inferno, diz a nossa ouvinte. Tamires, pastor, pode falar diretamente com ela. Tamires, que bom que você é uma pessoa que assume os seus erros, suas culpas, mas cuidado em assumir a culpa dos outros, né? As famílias muitas vezes constroem o que a gente chama do mito do Salvador, né? Aquela pessoa que salva todo mundo, né? O único Salvador que existiu morreu na cruz, né? Só que ele ressuscitou. Então, assim, quando você se torna salvador de alguém, você vai para a cruz depois, porque depois aquele que se tornou seu refém vai querer punir depois. Agora, perdão, pastor, eu só acho que, o JR, voltando ao início da questão de assumir a culpa, tem um livro bem interessante que eu queria recomendar a leitura, que é da Bispa Ana Almeida, A Batalha Errada. É um livro simples, mas trabalha a crise que Saul viveu por não perceber as suas mazelas, as suas idiosincrasias, suas feridas, e transformou Davi no seu inimigo. Quando você não trata dos seus demônios internos, você vai eleger inimigos do lado de fora. Então a pessoa que não assume suas culpas acaba elegendo o outro como inimigo e não trata os seus próprios problemas. Isso é morte, isso é suicídio, né? E eu gostaria só de falar algo para essa ouvinte, né, que por ela chamar a si a responsabilidade, talvez ela tenha uma visão muito forte da vida dela, em que ela precisa ser pressionada a assumir muita responsabilidade. Então, eu indicaria a ela, para que ela possa buscar o Senhor, qual é o tipo de responsabilidade que Deus quer dar a ela. Porque o que tem uma dificuldade aí, porque se eu assumir o erro que não é meu, que o erro que é do outro, o outro continua errado. Não é isso? É essa a lógica? Quer dizer, eu não estou ajudando o outro. Na verdade, parece que eu estou ajudando, mas no fundo eu estou atrapalhando. É isso? Olha, tem um exemplo na Bíblia de alguém que poderia ser interpretado como assumir a culpa dos outros. E não é verdade. Jó, a Bíblia fala que, pelos seus filhos serem totalmente inconsequentes em suas atitudes, festeiros e tudo mais, quando terminava o período de festas, Jó fazia sacrifícios por eles, dizendo talvez eles tenham falado alguma coisa errada contra Deus, blasfemado. Só que isso não foi atitude de assumir a culpa, mas de intercessão. E a prova de que não mudou na vida deles foi que eles continuaram suas escolhas. Então, essa jovem que aí assume ou tem essa tendência, ela precisa ver, será que ela não está buscando uma espécie de compensação, alguma coisa que aconteceu na vida dela, alguma atitude que ela tomou, que de repente ela se sinta responsabilizada pelo sonho dos outros? Parece às vezes que assim, que é para resolver entendeu? Deu alguma coisa errada aqui, eu assumo a responsabilidade. Uma coisa é assumir a responsabilidade daquilo que está sob sua responsabilidade. Agora, o que está sob a responsabilidade do outro, você impede o outro de receber o mesmo tratamento que você recebeu e que para a sua vida foi muito bom. Mas pode ter essa ideia do ganho aí, que é um ganho secundário que muitas vezes vem, né? A BBC Brasil fez uma matéria sobre o hábito de, no Japão, os pais pedirem desculpas pelo mau comportamento dos filhos, né? Os pedidos de desculpas públicos são comuns, mas em 2016 alguns gestos foram criticados, principalmente quando se tratava de pais pedindo perdão pelos crimes
cometidos por seus filhos já adultos. A cultura japonesa é muito diferente da cultura sul-americana, da cultura americana em todas as esferas das Américas e tudo mais. Não dá para comparar a cultura. Mas não dá uma impressão assim, olha, quando você diz que uma pessoa é mal educada, você está dizendo que ela não teve uma boa educação, não é? E quando a pessoa age de uma forma dessa, os pais estão assumindo responsabilidade no sentido de pedir desculpas pelo comportamento dos filhos. Vocês acham isso um equívoco ou esse é um ato saudável que promove a cura para a família toda? Como você falou, tem que respeitar a questão cultural, que é diferente mesmo, né? Agora, acho que tudo tem, dizem alguns que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então tem um limite aí. Eu acho que é importante os pais se responsabilizarem pela sua parte da história, mas não pode tirar dos filhos a responsabilidade que é deles. De novo, volta ao que o pastor Clark citou aqui, quando você defende a culpa de alguém. Então é lógico que os pais têm responsabilidade nos conflitos, nos delitos e equívocos dos filhos, mas os filhos também têm as suas responsabilidades. Se você trocar a palavra culpa por responsabilidade, fica mais fácil. Cada um assume a sua responsabilidade, porque a culpa ela circunscreve demais, limita demais, impede a restauração. Né? E a verdade é que eles assumiram a posição nacional de pedir desculpa, mas isso é natural em todos os lugares, né? Nós temos desculpa, seu filho está fazendo bagunça no restaurante, poxa, isso desculpa. acontece, o problema é que eles assumiram uma situação nacional, e é o que o Sufano falou, assumir, pedir desculpas, isso pode ser natural de todo ser humano. Agora, assumir a culpa que é um problema sério e tirar a responsabilidade do filho. Aqui no Brasil seria muito estranho e totalmente reprovável uma atitude de um pai que se chegasse em público, na entrevista nacional e pedir desculpas pelos erros dos seus filhos adultos. Até poderia se entender o papel dele como pai de apaziguar e tal. Agora, é estranho quando os pais assumem culpas ou erros ou se tornam responsáveis pelos erros dos filhos adultos. Quando um filho é preso, pastor, quando um filho é preso, em alguns casos, o filho é preso, cometeu um crime, e às vezes os pais dão a cara a tapa, vão lá e dizem, olha, eu não reconheço isso, é uma tristeza, eu quero pedir desculpas à família. Às vezes acontece isso. É verdade. Aí é a questão de sensibilizar-se e até tentar se colocar no lugar da família vitimada. Eu li nas redes sociais uma coisa muito engraçada que vou compartilhar. A filha completou 18 anos. A mãe colocou no Facebook assim, filha, presta atenção, a partir de hoje você pode ser presa. Agora, segundo lugar, meus parabéns, Deus te abençoe. Mas é uma coisa assim. É verdade, né? Mas é verdade. São 11h27 aqui na nossa 93 FM, aqui no nosso Facebook da 93 FM, aqui um ouvinte dizendo, JR, antes de culpar alguém, eu vejo onde é que eu errei primeiro, porque a Bíblia diz, não julgue para não ser julgado, diz o nosso ouvinte Maicon. A Tatiana manda uma frase boa, enquanto você não assumir a culpa por seus erros, não estará pronto para colher as recompensas dos seus acertos, diz aqui o nosso ouvinte Tatiana. Outra ouvinte dizendo, JR, hoje em dia está complicado, algumas pessoas assumindo os seus erros, mas é necessário assumirmos nossos erros diante de Deus e dos homens, é difícil, mas não impossível. Pois eu mesma, diz ela, já passei por uma situação parecida e busquei a Deus, pedi perdão a Deus pelo meu erro, pedi também perdão à pessoa e confessei o meu erro em gabinete apenas ao pastor que ministrou perdão sobre a minha vida em nome de Jesus. Hoje eu estou agradecida a Deus por ter agido assim e alcancei a paz interior, conta aqui a nossa querida ouvinte, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência e a sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. E quem pula sozinho não vai estourar. Pode mandar aqui pra gente o seu WhatsApp com o seu testemunho sobre o nosso debate 93, sempre aqui em áudio, para compartilharmos com os nossos queridos ouvintes, o 96803 8319, 96803 8319. Você grava o seu áudio com depoimento, um testemunho sobre o nosso debate 93. Quer ver? Olha aqui, escuta só. A paz do Senhor, J.R. Vargas. Aqui é o Iveson de Cabo Frio. Quero dizer que esse debate tem sido uma verdadeira escola para mim. E você, meu amigo J.R., tem sido um grande referencial para mim. Que Deus continue abençoando você, os debatedores. Fica com Deus, um abraço. Outro querido, Deus abençoe. Misericórdia, Senhor.
Aqui é a diaconisa Sandra de Belfor Roxo. Também o debate de 93 tem feito muito efeito, não só na minha vida, como na vida daqueles que estão encarcerados lá em Niterói. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém, irmã Sandra. Deus abençoe a querida irmã, Deus abençoe a você que está nos acompanhando, você que está aí pagando aquela pena, você que está encarcerado, Deus abençoe a sua vida. São 11h29, minha gente. Esta é a 93 FM. Um ano de amor e paz, alegria e muito mais, ouvindo a 93. Cerca de 14 mil pessoas moram nas ruas do Rio de Janeiro, segundo informações da prefeitura. Aproximadamente a metade desses veio de fora do Rio. Alguns em busca de emprego e melhores condições de vida, mas sem conseguir acabaram fazendo das ruas o seu lar. Como você acha que esse problema pode ser resolvido? Você se compadece dos moradores de rua? Bons samaritanos, que é a história que Jesus conta para ilustrar o amor ao próximo, ele chama de samaritano, ainda existem. Conhece alguém que já foi um sem-teto e hoje conseguiu se estabelecer? Que pensa você, querido ouvinte, sobre esse assunto? Vamos ouvindo inicialmente os nossos queridos debatedores. Primeiro, isso é um fenômeno muito mais complexo do que pode parecer, né? Nem todo morador de rua está lá porque não tem onde morar. Muita gente está lá por causa de orgulho, de feridas emocionais. A maioria deles, infelizmente, a história é essa, né? Eu tenho muito contato com moradores de rua, eu trabalhei muito perto deles e tentei recuperar alguns. É difícil demais de recuperar, é difícil demais. Porque, na verdade, a situação de rua está dentro da pessoa. Ele sai da rua, você bota para um abrigo, ele volta de novo. A recuperação, lógico que há. Mas eu acho que o ponto principal, minha perspectiva, pelo menos, para deixar meu ponto de vista aqui, é que nós, como cristãos, temos que entender que são seres humanos. Amém. Não é um vagabundo, não é um malandro, não é uma toa, é alguém que tem feridas, tem dores, tem seus problemas, tem seus erros, delitos também, suas culpas também, que não são confessadas. Muitas pessoas nunca assumiram culpas e por isso estão ali na rua. Temos que amar, temos que oferecer o evangelho, mas saber que é uma questão muito complexa que não se resolve tão rapidamente assim. A igreja evangélica, ela tem um trabalho muito bom com os moradores de rua. A maioria, eu posso falar de igreja evangélica porque a maioria faz esse trabalho. E nós conhecemos bem a situação dos moradores de rua no sentido que o pastor Silfarne falou. Existem muitas pessoas na rua orgulhosas, e isso não nos inibe de fazer o trabalho, não. Isso. Nós fazemos o trabalho assim mesmo. Mas são muitas pessoas orgulhosas e pessoas até mesmo que têm casa. Mas mesmo assim, eu vou falar em nome da igreja evangélica, né? Que eu sou um representante da igreja evangélica. Mesmo assim, nós nos compadecemos, levamos comida, levamos ceia, levamos cobertores, levamos roupas, mas muitos não querem sair mais daquela situação porque não querem viver debaixo de limites, debaixo de lideranças, né? Eles abrem mão disso para poder viver na rua. Acho importante. Desculpa, pode falar, pastora. Eu acho que a questão que a gente tem que avaliar é que muitas pessoas também, por outro lado, elas estão na rua porque elas não têm como resolver a situação financeira delas. Elas não têm um emprego, não tem quem a banque, não tem a família, não tem dinheiro, elas estão em outro estado e no final das contas elas simplesmente não têm mais visão. É o que eu chamo de miséria espiritual. Chega um ponto que você não tem mais nem visão, você não tem mais capacidade de lutar. Quando você não tem capacidade mais de lutar, você não vê perspectiva de vida. Então, isso pode acontecer mesmo as pessoas que podem até ter uma possibilidade de ir para um lugar, mas como elas se sentem rejeitadas, elas não vão porque nenhum lugar querem recebê-las. Então, nós precisamos entender que não é só ajudá-las com comida, com coisas, mas literalmente ajudá-las a enxergar onde está a luz, onde tem a maneira como sair desse lugar. E isso, sim, é um trabalho de cura interior e de um processo de tirá-las da prisão espiritual, que é a falta de fé, a falta de esperança. A falta de esperança traz na pessoa a desnecessidade de lutar. Eu não preciso lutar porque eu não consigo, porque eu não posso. Eu acho que as igrejas evangélicas vivem uma tensão, ao menos é a minha opinião, com respeito às questões sociais, principalmente aos que estão em situação de rua. Por que existe essa tensão? Porque é uma situação agravante que está aumentando com a crise. A gente vê a população de rua aumentando em número, situações que envolvem não só adultos, mas crianças principalmente.
Então, existe essa tensão porque eu creio que a igreja não deva pensar em substituir o papel do Estado, seja ele do governo estadual, municipal ou até mesmo federal. Mas, por outro lado, ela não pode ficar indiferente à lei, ao que está acontecendo. São seres humanos que cada um tem a sua história de vida, suas razões, seus motivos para estarem ali. Mas o fato é que as igrejas precisam entender que uma coisa é o assistencialismo, que é oferecer ajuda e a pessoa se manter naquela condição. Outra coisa é uma proposta de ajuda para que a pessoa consiga sair daquela situação. E esse é o problema. Quando a igreja entende que ela não tem que fazer assistência social ou assistencialismo, mas uma ajuda que vai levantar a pessoa. E a gente vê na Bíblia exemplo de pessoas que estavam na rua, como o Bartimeu aqui já foi citado, pessoas que estavam em situações críticas e que Cristo as transformou, essas pessoas, e as tirou. O Gadareno, por exemplo, estava abandonado pela família. E Jesus mudou a história dele, a ponto de dizer, volta para os teus. Exatamente. Então o papel da igreja, a igreja não vai mudar a história do mundo, mas ela pode mudar a história das pessoas. Aquela fábula, né, que eu considero uma ilustração muito interessante, daquele garotinho que às 5 horas da tarde ele vai à praia e joga as estrelas do mar que ele encontra, volta, joga para o mar. Aí alguém pensa, escuta, todos os dias você vem aqui, mas todos os dias estrelas são lançadas à praia. E você acha que vai mudar? Não, mas para cada estrela que eu jogo ao mar faz uma diferença. Então acho que a igreja não vai mudar a história do mundo, mas ela pode mudar a história das pessoas que estiver ao seu alcance. Ouvinte dizendo, pastor, ela mora em São Gonçalo, o nome dela é Ana, ela diz, eu conheço uma pessoa que viveu e mudou. Ele é meu esposo. Uau, ele era catador de lixo no extinto Jardim Gramacho. Eu não conhecia a época. Agora ele é um microempresário no ramo da refrigeração, para a glória de Deus. Conta a nossa Amém. Glória a Deus. O jeito passou calor, foi trabalhar com refrigeração, né? Coisa boa, coisa boa. Dá o nome dele aqui, querido ouvinte, e pode dar a empresa também, que hoje nós vamos aqui mencionar. Eu tenho até algumas pessoas que nós trabalhamos também, que hoje estão recuperados, estão envolvidos no trabalho do dia a dia, casados, outros que voltaram para a família, assim, nesse trabalho que a igreja evangélica faz, na verdade, às vezes você dá um tiro certo, né? Eu acho, me perdoa, pastor, eu acho que o grande serviço que o pastor Clark citou aqui, que a igreja presta, tá batendo papo até antes de começar o programa com a pastora Virginia também, é o seguinte, que na verdade a igreja, ela dá dignidade ao indivíduo. Pensa assim, quando você pega um morador de rua, a pessoa que mora no local de carência, eu trabalho com ONG, projetos sociais, sei o que é isso, quando você está só ajudando, você é só o benfeitor, ele é necessitado, ele se torna membro da igreja. Gente, se tornar membro da igreja é uma dignidade. Exato. Aquela pessoa passa a dar opinião, passa a ter voto em assembleia, passa a dignidade que a igreja traz, é um benefício grande demais, né? Agora, essa perspectiva então do necessitado e do benfeitor, da sopa é fundamental. Tá com fome? Vem conversar comigo, tô com fome? Isso. Tem gente que fica mal-humorado. Fica mal-humorado, bicho? Quando tá com fome, entendeu? Tem gente que não aguenta. Se a pessoa tá com fome, você pode estar com a palavra mais doce do mundo. Ela quer alguma coisa, o alimento. Mas só o alimento ali não vai resolver. Pelo que eu estou entendendo, vocês estão falando de um trabalho mais completo. E aí, se você, na perspectiva do pastor Clark aí sobre as estrelinhas, eu queria propor aqui uma reflexão sobre o metro quadrado. Dá mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Mas se cada igreja trabalhasse o seu metro quadrado, e se todo mundo juntasse um pouquinho mais as suas forças, acho que a gente teria um pouquinho mais de eficiência. É porque a gente tem uma deficiência nos relacionamentos, né? Verdade. Existe uma competitividade burra. Né? Desculpa, mas assim, acho que pode ser vamos lá, essa competitividade inadequada, não inteligente, que acaba prejudicando a própria igreja e sobretudo as pessoas que deveriam ser alvos dessa igreja. É isso? JR, deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu fui com um pequeno grupo lá da PIB Universitária visitar a cidade de Barra Longa. Fomos para Mariana e depois Barra Longa, onde houve o centro da crise lá daquela barragem lá. Então, chegamos lá, eu conversei com as missionárias que estavam lá, conversei com o pastor da PIB Mariana, e a missionária Doroteia falou o seguinte: pastor Clark, nós não entregamos um folheto, e nós somos reconhecidos aqui em Barralão como os amarelinhos, não entregamos um folheto evangelístico, porque entendemos que as pessoas não estavam em condições de nos ouvir. É o que o JR falou aqui. Quem está com fome não quer ouvir. Então, o que a gente fez? A gente se envolveu
com a cidade, a gente pegou na enxada, pegou na pá, e aí com essa atitude de solidariedade de estar presente, eles pararam nos ouvir depois. Então já tem lá um trabalho evangelístico, porque eles entenderam que está atendendo às necessidades, exatamente, gerando transformação. Mas essa é uma síntese, né? Um exemplo de uma ação ministerial, né? Não sei se vocês conhecem uma história, uma ilustração, diz que o pastor mudou para aquela igreja e do lado da igreja tinha um boteco, sabe? Botecão mesmo, negócio feia beça. E um dia à tarde o pastor bateu lá no boteco, você imagina o pessoal vendo o pastor entrando, né? E ele tava na mão dele um balde, vassoura, mais uns produtos de limpeza, e o pastor chegou, cumprimentou o pessoal, disse que ele era o pastor da igreja e perguntou se ele podia lavar o banheiro. Aí, naturalmente, imaginaram, o pastor nem entrou, já tá bêbado, cara. O cara para limpar o banheiro, e o pastor foi lá e limpou o banheiro. E deu uma limpa no banheiro. E o banheiro, assim, em geral, nesses lugares, deve ser um lugar bastante sujo, né? E ele foi lá, deu uma limpa. Quando terminou, foi embora, daqui a pouco entrava um cara no banheiro, epa, saía. O que houve ali? Eu não sei o que houve, foi, cada um ia lá para ver o que houve no banheiro, e aí virou o assunto. Limparam o banheiro. E o dono do bar dizia, foi o pastor. Essa é um exemplo, né, do impacto, da relevância e da repercussão do ministério da igreja no bar do boteco. E JR, uma coisa interessante, né? Quando eu fiz um trabalho exatamente num bar, num restaurante, com muita bebida, em que eu fiz um trabalho de fale com Deus. Então, todas as pessoas que chegavam, a gente começou a evangelizar no sentido de falar poesia, cantar poesia e falar de música popular brasileira. E no meio eu comecei a falar sobre Deus, o vazio que a gente sente no peito. Então, as pessoas foram ficando ainda, assim, ela não estava esperando naquele ambiente em que elas só têm tristeza ou elas só têm alegria pela bebida, se falar de Deus. Então, quando elas descobriram que eu era uma pastora, foi fantástico, foi muito bom. Olha aqui, ouvinte contando, ela está em Macaé ouvindo a gente, e na nossa igreja tem aqui o Sopa, Oração e Salvação. Saímos 2 vezes ao mês, distribuímos sopa para os moradores da rua e convidamos para sair da rua para uma casa de recuperação. Ótimo. No ano passado, 8 vidas foram totalmente recuperadas, voltaram para suas casas e família. Uma coisa é certa, o número de moradores, principalmente em Macaé, diz ela, que aumentou. Mas temos conseguido alcançar a muitos. Queremos um grupo onde dividimos os dias entre várias igrejas, para que todos os dias eles recebam não só o alimento para a carne, mas também para o espírito. Desde já um forte abraço, muito obrigado. Aqui a Rose, contando o que está acontecendo em Macaé, que nos prestigia com a sua audiência e mostra essa unidade, né? Vamos dividir aqui, vamos trabalhar junto, né? É muito importante a igreja ter um contato com um centro de recuperação, se ela não tem o seu próprio centro, porque é muito interessante, porque no meio dessa multidão de pessoas que moram nas ruas, existe alguns que pedem, quando você entrega a sopa, a comida, não tem um centro de recuperação. E algo inusitado aconteceu numa das vezes que a igreja entregou a comida. Um morador de rua procurou a líder que estava entregando a comida e falou assim, eu quero entregar um dízimo. E aí a líder falou, mas não entendi, como é que é isso? Não, nós não estamos aqui fazendo isso, nós estamos entregando comida. Ele falou assim, não me impeça de prosperar, eu quero entregar o dízimo e quero que você ore pelo dízimo. Eu trabalhei hoje e quero entregar o dízimo. Amém. Ele falou, bem, eu não vou te impedir, vem cá, orou por ele, e ele falou, olha, todo mês, por favor, passe com a comida aqui que eu quero entregar o meu dízimo. Você já deve ser mais morador de rua, né? Mais consciente do que outros, né? São 11h43 aqui, minha gente. A nossa ouvinte que contou sobre o seu esposo, o nome dele é José Francisco. Ela está dizendo que ele aprendeu a consertar a máquina de lavar primeiro, depois agora ele tá trabalhando aqui com refrigeração de alta voltagem, empresa ACF Refrigeração. Tá dando aqui, ó, que é isso, hein? 11h43, minha gente, essa é a 93 FM, estamos juntos no nosso debate 93. Vamos parar não, igreja, vamos marchar.
Olá, bom dia, J.R. Vargas, da 93 FM, eu sou da Igreja Metodista Wesleyana, Parque São José, Belfor Roxo. Maravilha. Um abraço a todos, meu nome é irmão Antônio. Fico feliz de ouvir o debate todos os dias, eu amo esse debate, que Deus abençoe todos os debatedores de mesas aí, fica na paz, Deus abençoe a todos. Bom dia, JR. Bom dia. Eu sou a Eliane, do São Gonçalo, faço parte da Igreja do Ministério da Flor de Lis. E gostaria de estar colocando para vocês que eu já ouço a 93, antes dela ser 93, ela já era El Shaddai, que eu gostava sempre, curti muito os hinos da Marina de Oliveira, então eu sempre ouvi a El Shaddai, logo depois eles passaram para 93. Nunca deixo de ouvir porque é maravilhosa. Esses debates têm sido algo extraordinário sobre a minha vida. Há algumas pregações ou algumas palestras, assim, que a gente vai falando, sabe, nossos entendimentos vai abrindo, porque são muitas questões que as pessoas têm e às vezes nós não conseguimos entender, e quando nós ouvimos o debate, isso edifica a nossa fé, abre o nosso conhecimento, e na verdade é uma teologia todos os dias. Eu não perco um debate, vocês são 10, eu amo a 93 e toda a sua equipe. Um beijo para meu esposo Rogério e minhas filhas Joyce, Jéssica e Roger. Amo vocês. Maravilha, essa turma maravilhosa. Irmã Eliane, muito obrigado pelo seu carinho. Irmão Antônio, um grande abraço ao senhor também. Obrigado a vocês pela audiência, pelo carinho, pelas orações, e em todas as coisas reafirmamos: louvado seja o nome do Senhor. A insegurança, o desemprego crescente, a perda do poder de compra, a corrupção tem promovido no Brasil o que está sendo chamada de síndrome do pessimismo, que provoca mau humor, insatisfação e frustração. Esta situação põe em xeque a famosa alegria do brasileiro e sua capacidade de rir de si mesmo e das crises. O que você faz para não se deixar levar por essa onda? A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. A partir da palavra de Deus, como ainda sorrir nesse tempo complicado, querido ouvinte? Muitos já opinando aqui, daqui a pouquinho vou ler, ouvindo inicialmente aqui os nossos debatedores. Por incrível que pareça, JR, nesse tempo de crise, e é notório, não dá para fugir da realidade do que está acontecendo. 12 milhões de pessoas desempregadas, mas por incrível que pareça, o que eu tenho visto, não sei cada pastor aqui, mas o que eu tenho visto na nossa igreja são pessoas todos os dias contando uma vitória de emprego, de porta que se abriu, amém, de vitória que recebeu. Nós temos vivido um tempo muito bom. Aí se cumpre realmente a palavra do Senhor. Os que esperam no Senhor não serão confundidos. Então, em tempo de crise, quem espera no Senhor tem vivido maravilhas de Deus. E esse sorriso na face do cristão ainda existe. E eu queria só acrescentar quem espera no Senhor, né? Esperar sentado, esperando que a coisa aconteça, que Deus caia do céu. Eu acho que as pessoas precisam enxergar as possibilidades que elas têm, e elas só vão enxergar isso se elas buscarem o Senhor, das coisas que elas podem fazer enquanto elas esperam. Então, se você pode melhorar o seu currículo, se você pode bater em novas portas, se você pode falar com novas pessoas, faça a lista da sua oração e vá em busca da sua bênção, porque Deus é fiel. Em Provérbios 13:12, Salomão diz que a esperança retardada, adiada, faz adoecer o coração, né? Lógico, eu creio no que os pastores falaram, e é verdade, temos visto milagres o tempo inteiro, mas também tem gente crente, fiel, que está sofrendo um impacto, sem dúvida alguma, né? Vive num país injusto, sistema injusto, sistema perverso, a verdade é essa. E essa falta de esperança nas instituições, olhar para o governo do Estado do Rio de Janeiro, me perdoe se eu estou sendo aqui uma questão até envolvendo, né, política partidária, mas o que o Estado do Rio está sofrendo é absurdo, quer dizer, um desmando total que houve no nosso Estado. Funcionários públicos sofrendo, policiais militares na vida em risco, ganhando salário de miséria, salário atrasado. Isso adoece o coração. Né? Agora, a palavra que a gente tem que dar é aquilo que o pastor Sérgio disse, o que o bispo Sérgio disse, o que a pastora Virginia falou. Irmão, espere no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar parado, como ela falou, nem sentado, mas é crendo mesmo. Deus muda, nós não vivemos limitadas às circunstâncias desse mundo. Deus pode mudar qualquer situação. Como diz o apóstolo Paulo, alegre-se sempre no Senhor, né? Existem dois momentos em que podem gerar acomodação na vida da pessoa. O primeiro momento que gera acomodação é quando tudo vai bem. Exatamente. A pessoa, bom fazer 3 tendas, como Pedro. E o segundo momento é quando tudo vai mal. Deus é contra essa acomodação, seja por um ou outro motivo. Por isso que, principalmente na questão da crise que estamos aqui abordando,
Deus tem o poder para mudar a história da pessoa. Amém. As circunstâncias podem levar a pessoa a querer desistir, mas Deus agindo na vida da pessoa. Inclusive a gente vê exemplos. Gideão é um exemplo bíblico de alguém que estava vivendo o caos, mas Deus tratou na vida dele. Sansão também era outra pessoa que estava vivendo o caos na vida dele e na sociedade da sua época. Deus mudou. Então tem uma frase muito interessante de Dwight L. Moody. Na verdade ele ouviu. Dwight L. Moody se tornou, ou se reconheceu como um pastor fracassado. E ele ouviu uma frase: o mundo está para ver ainda o que Deus pode fazer na vida de um homem que se coloca em suas mãos. Amém. Nas mãos do Senhor. E ele disse: eu quero ser esse homem. Deus mudou a história da vida dele, da família dele, da igreja dele, do ministério dele. Então, o caos pode estar aí gerando dissabores, desesperança, desespero e ansiedade. Mas alguém, ou aquele que está nos ouvindo, a Bíblia diz: coloque a sua fé no Senhor. Coloque-se sobre a rocha que é Jesus. É Ele que vai mudar a história da sua vida. Principalmente pare de olhar as ondas, né? Porque quando você está desempregado, as coisas estão... E todo noticiário tudo vai mal e pior. Então, a tendência é você se afundar naqueles pensamentos, enxergar aquilo como verdade e não olhar para Jesus. Então, as ondas vão ficando cada vez maiores. Então, foca em Deus e naquilo que Deus te deu como promessa. São mais de 72 mil promessas para você memorizar e vai andar na direção de Deus que Ele vai mudar. A palavra de Deus vai falar assim: se eu cerrar os céus e não chover, se eu mandar gafanhoto, a praga de gafanhoto destruir tudo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o que está faltando é a nação chegar ao reconhecimento de que tudo isso que está acontecendo é Deus. Não é? A gente às vezes culpa os governantes, culpa tantas coisas, e é a realidade da corrupção. Nós não vamos fugir disso. Porém, nós estamos vendo que Deus meteu a mão e está travando. Então, se chegar essa palavra, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, com certeza o Senhor diz: eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei o seu pecado. Está na hora da nação se arrepender. Olha, tem um texto lá de Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Jesus resolveu atravessar o mar da Galileia. A Bíblia fala que outros barquinhos o seguiu o barco onde Jesus estava. Quando a tempestade veio para o barco onde Cristo estava, veio para todos os outros barcos. Quando a maré está baixa, todos os barcos descem. Quando está em cima, então os 12 apóstolos clamaram ao Senhor Jesus. E a bonança veio não só para aquele barco, mas para todos os outros. Então, a resposta não é você ficar aí lamentando, lamuriando, mas buscando no Senhor a saída, porque Ele tem a saída. O pessimismo cada vez mais vai levar você para o buraco. Esse é o ponto, né? Não adianta, essa é uma circunstância que você vai ter que enfrentar. E você enfrentando com Deus é mais fácil. Alguém já disse que se você está no fundo do poço, você tem duas opções: ou você cava mais e piora, ou você clama a Deus e supera. O ouvinte traz uma perspectiva dizendo o seguinte: JR, eu acho que estamos enxergando outro ângulo. O brasileiro também está acordando para a realidade. Isso tem tirado o sorriso dos nossos rostos. Não dá mais para ficar rindo no meio das dificuldades. Dificuldade é essa que temos e que podemos mudar. Não dá mais para brincar na hora de levar as coisas a sério. Temos despertado. Eu pergunto a vocês, procede essa perspectiva? Porque até pouquíssimo tempo atrás, muito pouco tempo atrás, nós estamos falando de pouquíssimo, a gente ria da corrupção. Isso. A gente falava que não tinha jeito. Fazia piada, inclusive. Fazia piada, entendeu? Quer dizer, eu acho que o brasileiro, ele é bem humorado e precisa continuar sendo. A alegria é uma característica latina, entendeu? Uma característica da nossa cultura, mas vocês acham que para certos assuntos o papo ficou sério? Eu acho que o bom humor é necessário, faz parte, é saudável, mas a falta de consciência do que está acontecendo foi ruim demais para nossa nação. Nós chegamos no caos que chegamos também, vamos ser realistas, voltando a falar do papo inicial da responsabilidade, né? Nós, cidadãos, somos responsáveis também. Não levamos a sério, poucos de nós se envolvem com conselhos municipais, poucos de nós sabem o que está acontecendo na cidade. Votamos de errado. Fato cobra. Falando todos nós, estamos incluindo aqui, tá, gente? A gente talvez nem lembra quem votou para deputado ou senador, não sabe nem se o cara está ativo ou não está ativo, a gente não cobra, na verdade. Então, acordar para isso, só para fechar, acordar para isso pode causar no começo uma amargura, mas se disso gerar uma indignação saudável, faz bem. E chegou o momento realmente em que muita gente
começou a levar a coisa a sério, né? Maravilhoso. E nós temos visto aí homens sendo levantados como Elias na nossa nação, que está travando essa corrupção. O maior propósito da igreja agora é orar por esses Elias que estão se levantando e que não pode parar e nem temer e nem entrar para a caverna. Mas olha só, a gente ria da corrupção e dos erros porque não nos atingia. Agora está atingindo. E aí está doendo. Está doendo. Né? Por isso que a atitude mudou. Que bom que as coisas estão sendo expostas, né? Eu sempre falo isso. Gente, eu estou tão agradecida a Deus pelo Brasil estar sendo exposto, o Ministério Público está atuando, o Judiciário está atuando. Eu estou muito feliz que alguma coisa está acontecendo. É muito importante essa mudança. Essa perspectiva bíblica, alegrai-vos no Senhor, ela revela a fonte da alegria. Isso. Estão certos aqui? O contentamento. A fonte da alegria é o Senhor. Pela perspectiva de Deus que nós vamos enfrentar a crise, a dificuldade, o que tem de ouvinte dizendo, falando e reafirmando a questão do desemprego como um problema gravíssimo. Atraso salarial é gravíssimo. E desemprego é um pouquinho pior, porque não tem perspectiva absolutamente nenhuma sobre esse assunto. A dificuldade que as pessoas têm enfrentado para agendar um atendimento médico, para agendar uma consulta, um exame, uma cirurgia. Num país como o nosso, a dificuldade das nossas escolas, nós vivemos tantos problemas hoje. Não sabe nem por onde começar. Não é isso? Que a gestão pública, ela precisa ser muito mais lúcida e muito mais atenta. E ao mesmo tempo, todos nós devemos tentar, de alguma forma, pensar no futuro que são nossos filhos hoje. E nós policiais, funcionários públicos, eu sou policial, e cada mês, cara, é um desafio terrível, né? Os nossos nervos vão sabe o que eu penso? Isso que o Jota falou assim, cara. Você me entende? Quando a Bíblia fala alegrai-vos sempre no Senhor, é um exercício. Você vai se alegrar no Senhor. É um trabalho de consciência que Paulo fala. Agora, estar plenamente feliz no dia de hoje, ou você é esquizofrênico ou egoísta, cara. Não tem como. Estar plenamente feliz, vendo tanta injustiça, tanta miséria, tem que causar dor. Sim, essa dor você não pode causar amargura. Tem que causar indignação. Agora você veja você veja a carta de Paulo, que momento que Paulo escreveu alegrai-vos no Senhor, na verdade. No maior sofrimento, preso, e ele está falando para o povo, se alegrem, porque, na verdade, ele não podia deixar as circunstâncias dominar. Eu acho que você precisa se alegrar e enxergar. Creia, antes tudo isso acontecia e você não via. Agora você vê. Faça alguma coisa com o que você está vendo. Aquela frase que nós, às vezes, repetimos, alegria no Senhor, nossa força. Quem disse essa frase? Neemias. E em que momento? De caos. A cidade estava um caos. Mas Deus usou, como eu falei antes, Deus levanta pessoas. Então Neemias foi a referência para aquela cidade. Então, em vez de ficar sentado no meio do monturo, tem que se levantar e buscar no Senhor. Porque o que vai alegrar o Senhor não é o fracasso, mas a força. Olha, nessa linha, quando a gente fala sobre alegria, né? Que a alegria é do Senhor, é bom você entender que assim como você se alegra no Senhor, você deve trabalhar, pregar o evangelho para que outros também se alegrem no Senhor. A evangelização está absolutamente conectada a essa ação e a nossa responsabilidade de nos alegrarmos no Senhor. Bendizei ao Senhor, sustenta o seu povo, Ele é a nossa fortaleza. Alegrai-vos no Senhor, nós todos os seus santos, Ele é a nossa fortaleza. São 11h57 na 93 FM, minha gente. Olá, J.R. Vargas, aqui é o Samuel Neves de Sepetiba. Quero mandar um abraço pra minha mãe Rosângela, que nunca perde seu debate, hein? Quero dizer que aprendo muito contigo, tu é um homem de Deus, hein? Um abraço pra todo mundo do Rio de Janeiro. Tamo junto. Glória a Deus, meu querido. Hashtag TMJ. Tamo junto. 11h57, Marcela Bastos, muito bom dia, tudo bem, Marcela? Bom dia, JR, ouvintes debatedores. Marcela, olha que história interessante aqui, a nossa ouvinte Alexandra dizendo, JR, sobre o tema dos moradores de rua, tá contando aqui no Facebook, olha, conheci um obreiro que fazia o projeto Resgate, alimentando moradores de rua. Esse obreiro conheceu um jovem
que foi resgatado e alguns anos depois casou com a sua filha, tiveram filhos, e aí ele estuda e vivem muito felizes. Que história bacana, né? Bom pra gente fechar assim o programa de hoje, lembrando de uma história interessante, bonita e alegre. Agora, deixa eu mandar um abraço aqui também, Marcela Bastos, nosso ouvinte fora do Rio nos acompanhando, a nossa ouvinte Elisângela Lucas, ela está nos ouvindo em Acopiara, que fica no Ceará. Você sabe o que é conhecido lá como a cerejinha do bolo da culinária de Acopiara? O quê? Pastel. Eu já dei a dica, você pode falar. Pastéis, olha, ô Elisângela, eu gosto muito de pastel frito, pastel de feira. Ô bispo, fala aqui pra mim, fala aqui entre nós. O senhor que fica mal-humorado quando tá com fome, vai lá, fala pra mim. É bom demais, né não? Um pastelzinho, toda semana eu procuro comer um pastelzinho. O senhor prefere com caldo de cana ou com garapa? É a mesma coisa! Quem é isso? Olha, eu sou da região, sou do Nordeste, olha então aí. estou falando de cátedra. É coisa boa. É coisa boa. De pastel, gosta de caldo de cana, né, pastor? Caldo de cana. Belezinha no Piauí. Caldo de cana. Em São Luís Maranhão tem coisa boa, porque eu nasci lá também. Bom, mas não tenha dúvida. É o quê? Pastel de palmito. Palmito tem. Você sabe que tem pastel de pizza? O pessoal tá com fome? O pessoal aqui no estúdio tá com fome, não? Tudo tranquilo, né? Posso falar? Tem pastel de pizza, entendeu? De pizza. É a massa da pizza. Já não gostou, olha aí. Já não gostou. Aí, pastor Clark Gable. Você tradicional. Tem que experimentar. Tradicional. Né? Pastel tradicional. E carne? Coalho. Não, queijo. é de que e tal? De queijo. Queijo, coalho. Como carne também. Fica bom, não fica não, pastor? O empreendedor traz novidades, então tem que experimentar. Virgínia, conta aí, pastora. Pega o outro ali, pega o outro microfone ali, pastora Virgínia. Deixa eu falar uma coisa. Depois que você passa de uma certa idade, você tem que pensar em pastel com triglicerídeos. Então, vamos pensar em não fritura e vamos tentar comer um pastelzinho com queijo sem lactose. Cortou a alegria do povo, cortou a alegria da galera. Aí fica sem graça. Todo mundo já pensando aqui no caldo de cana. O senhor que come uma vez por semana no pastel. Pastora Virgínia, coma com moderação. Essa é a questão. Coração do fortalecimento das sextas-feiras. Ô Elisângela, quero agradecer a você, viu, Elisângela Lucas, de Acopiara, no Ceará, acompanhando a gente. Não dá nem pra pedir pra mandar o pastel, porque fica muito longe, não vai ficar bom. Mas olha, Elisângela, como aqui, em nome de todos nós, vai devagar, ouviu o que a pastora falou, hein? Pelo amor de Deus, hein? Um abraço aqui também pro Marcos, está acompanhando a gente no Mato Grosso do Sul. Que cidade, ô Marcos, você está? Ô Marcos, manda a cidade. Miranda? É o nome da cidade? Olha aí pra mim, vê se é. Aproveita e dá uma olhada no Google, já faz aquela visitinha lá, já descobre qual é a comida principal da região pra ele mandar um abraço bonito, arrumado. Dá tempo, vambora, ver se a gente consegue. 12:01, tá chegando já o nosso querido Cid Gonçalves, minha gente. Eu quero agradecer aqui o carinho dos nossos queridos e amados debatedores. Vocês estão todos os dias aqui, cada um, claro, numa escala apropriada, na casa dos nossos ouvintes, no trabalho, acompanhando gente no hospital, no presídio. Então, muito obrigado aqui ao pastor Silfarney, a pastora Virgínia Estevão, ao bispo Sérgio Nonato, ao pastor Clark Gable. Vou pedir ao bispo para orar conosco. Vamos apresentar os nossos temas diante de Deus aqui em oração, nossa oração nessa hora, como o povo de Deus que está aqui juntinho. Nós vamos estar pedindo a Deus para abençoar os nossos ouvintes que têm mais dificuldade para assumir os seus erros, que tem problemas nessa área. Vamos orar também por aqueles que estão morando na rua, com tanta luta, meu Deus do céu, e as igrejas que têm feito um trabalho primoroso. Que Deus abençoe esses amados irmãos, a turma que tem sofrido tanto com a ausência de alegria por causa dos problemas, vivendo essa síndrome do pessimismo. Que Deus encha o seu coração de alegria e de paz na presença dele. Bom, aqui é esse aqui que é o prato principal, arroz de carreteiro, no café da manhã, em Miranda, Mato Grosso do Sul.
Ô Marcos, vai devagar, Marcos. Olha, essa é a nossa ouvinte lá. Tem que ir devagar, você então nem se fala, querido Marcos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos orar juntos, irmãos. Vamos orar juntos. É hora de orar. Vamos orar. Vamos apresentar esses temas diante de Deus. Temos orado todos os dias e continuamos a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Tu és o Senhor da nossa vida e nós te louvamos porque estamos aqui em tua presença. Pedimos ao Senhor que se revele para essas pessoas que têm tanta dificuldade, meu Deus, de assumir seus erros e acabam vivendo na mentira. Tu és a verdade e o Senhor pode se manifestar em cada vida. Meu Deus, como é bom viver na verdade. A verdade é a filha da luz, Pai. No nome de Jesus, nós queremos colocar também essas pessoas que não têm um teto, ainda que muitos queiram estar, mas o Senhor pode se revelar a eles e mostrar o quanto o Senhor tem uma nova vida para eles. No nome de Jesus, continue nos usando para essas pessoas. Colocamos também a nossa nação em tuas mãos. Tanta crise, tanta corrupção. Por causa da corrupção, a crise. Meu Deus, continue usando esses Elias que o Senhor tem levantado na nossa nação para confrontar esses Acabes. Oh, meu Pai, no nome de Jesus, não deixa a tua nação, a nação do Brasil, meu Pai, se afogar, mas erga a tua nação, dê uma saída, crie perspectiva para esse povo que está desesperado, sem empregos. Meu Pai, quantas pessoas abrem os armários e não têm a provisão. Tu és o Deus que pode mudar totalmente essa situação. Meu Deus, colocamos pessoas enlutadas. Nessa hora teve a perda de algum familiar e o Senhor pode dar vitória, enchendo eles, meu Pai, de esperança e preenchendo esse vazio que fica. Toma os nossos governantes, muda essa situação, os nossos policiais, pessoas que moram em área de risco. Toma esses enfermos, manifesta o teu poder, meu Pai, no nome de Jesus. Agora toma a nossa saída desse lugar, livra-nos de todo mal, das balas perdidas, dos crimes de sangue, nos dê um retorno de paz. Te louvamos por essa rádio, por esta emissora, te glorificamos pela direção. Muito obrigado por tudo. Assim oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.